Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Projeto Feynman. Aqui é o Landim, tutor de História, e nós vamos agora para a nossa aula de Guerra Fria. Pois bem, como é que vai surgir a Guerra Fria, né? A Guerra Fria ela começa assim que acaba a Segunda Guerra Mundial. Já no fim da Segunda Guerra Mundial já estava claro que as duas superpotências nascentes, os Estados Unidos e a União Soviética, estariam em lados opostos de um conflito. Tanto que o alto comando britânico, por exemplo, fez um plano militar chamado de Operação Impensável, que seria para atacar os soldados soviéticos na Europa assim que, logo depois que acabasse a guerra, sabe? Só que esse plano nunca foi posto em prática. Mas enfim, já estava claro para todo mundo na época que os novos inimigos, né, ou pelo menos as novas oposições seriam entre o mundo capitalista e o mundo socialista, né, o mundo comunista. Bom, então vai surgir as duas superpotências mundiais, né, os Estados Unidos e a União Soviética, e vai gerar essa coisa de bipolaridade, né, são dois polos hegemônicos, né. Então a União Soviética, né, vai surgir, né, e você pode dizer que ela é a verdadeira vencedora da guerra porque ela soube aproveitar a guerra para se promover, digamos assim, né. Então ela consegue se promover e colocar para baixo, por exemplo, potências, digamos, tradicionais como a França e a Inglaterra, e também a Alemanha, né? E os Estados Unidos se torna a única potência capitalista capaz de deter, assim, a União Soviética mesmo, né? Então, a Conferência de Potsdam, né, que é aquela conferência que ocorre no final da Segunda Guerra, né, vai marcar exatamente o fim desse entendimento, dessa compreensão, dessa aliança entre o Ocidente e a União Soviética. Então, essa discordância se tornou clara a partir dessa conferência aí. Porque eles queriam que o Exército Vermelho se retirasse do leste europeu e queria fazer uma nova fronteira na Polônia, por exemplo, que era a linha Oder-Neisse. Então isso gerou bastante polêmica, né, entre o lado capitalista e o lado socialista, né, a União Soviética e os Estados Unidos, e já vai, digamos, traçar o rumo, ou vai ser um reflexo já dessa bipolaridade nascente. E os ataques de Hiroshima e Nagasaki, né, das bombas atômicas, vai colocar o fim à Segunda Guerra Mundial e vai dar início à Guerra Fria, digamos assim. Dizem até que lançaram as bombas atômicas não só para acabar a guerra mais rápido, mas também para servir de um aviso assim para a União Soviética, sabe? Olha aqui o que eu tenho, né? Eu tenho uma bomba atômica, cuidado. Algo assim. Mas enfim. Então, a Guerra Fria vai ser esse conflito político e ideológico entre os Estados Unidos, que eram os defensores do capitalismo, e a União Soviética, defensora do socialismo, que vai desde o final da Segunda Guerra Mundial até a extinção da União Soviética, em 1991. Então, não teve uma guerra real entre as duas potências. Não teve um conflito bélico entre as duas potências, mas existia esse conflito político-ideológico de jogo, um jogo diplomático, um jogo midiático, propagandista, que colocava esses dois mundos, digamos assim, em choque. Mas como os dois, digamos, as duas superpotências tinham poder suficiente para destruir uma a outra e o mundo inteiro junto, meio que essa guerra ficou só ficou, digamos, fria, né? Ela não, não chegou a ficar quente, né? Não chegou a ter o quebra-pau entre as duas potências. Elas souberam, digamos, fazer o jogo político, né? O jogo de cintura político e econômico, enfim. Tanto que aquele princípio lá da destruição mútua assegurada, né? O MAD, Mutual Assured Destruction, que é tipo, como as duas potências acabaram desenvolvendo bombas atômicas, se elas entrassem em guerra, né, elas iam destruir uma a outra, né, rapidamente com bomba atômica, só que não ia sobrar mais nada, nem o mundo, né? Enfim. Então, os antigos aliados se tornaram inimigos, né? Os ocidentais, né, os capitalistas, foram liderados pelos Estados Unidos e buscavam conter a expansão soviética, que ela estava tentando ganhar posições no centro europeu e nos Balcãs, né, que é uma região lá da Europa, e eles queriam isolar, né, os Estados Unidos queriam isolar a União Soviética e os seus satélites. Aquela política do cordão sanitário, né, bem familiar. E essa divisão, então ocorre uma divisão na Europa, né, que em áreas de influência soviética e capitalista. Aquela história lá da cortina de ferro, né, do discurso do Churchill, que fala exatamente essa divisão entre áreas de influência, né, dessa área de influência que se instala da União Soviética lá na Europa. E aí as duas superpotências, né, vão fazer, digamos, ações para, digamos, endereçar esse conflito, né, ou ganhar uma vantagem sobre a outra. Por exemplo, os Estados Unidos desenvolvem a doutrina Truman. Truman, que era o presidente dos Estados Unidos na época, que era uma política antissoviética e anticomunista que buscava isolar
a União Soviética, né? Buscava, digamos, conter o avanço do comunismo, né? Então ele queria liderar o bloco capitalista e realmente espalhar a influência capitalista pelo mundo e tentar conter a criação de novos estados comunistas, né? Especialmente nos países que estavam acabando de ser descolonizados, né? Na África e na Ásia. Então você vai ver que muitos dos conflitos que ocorrem nessa época da Guerra Fria não vão ser conflitos que opõem as duas superpotências, mas vão ser conflitos que, nas suas realidades locais, vão ser apoiados em lados opostos por essas duas superpotências. Então, vão ser meio que guerras fantoches, né, digamos assim.